Esse andar não está no projeto, mas ele sustenta o prédio. Você confia em prédios, confia que alguém calculou tudo antes de subir, altura, peso, limites. Hoje você vai entrar em um padrão real, documentado, silencioso, andares que não constam nas plantas oficiais, que não aparecem nos botões, mas que existem fisicamente. E quanto mais alto o prédio, mais comum isso se torna. Em dezenas de edifícios ao redor do mundo, o elevador pula um número, do 12º para o 14º, do 16º para o 18º, às vezes 2 números seguidos. A explicação pública é simples: superstição. Evitar desconforto dos moradores, marketing imobiliário, mas a estrutura não entende superstição. Entre 2 andares numerados existe um espaço real. Concreto, vigas, pilares. Esse espaço precisa existir para que o prédio fique de pé. E aqui surge o primeiro ruído. Se ele existe estruturalmente, por que foi apagado simbolicamente? Plantas oficiais mostram lacunas, registros municipais usam termos vagos, área técnica, zona neutra, mas técnicos sabem, nem toda área técnica é silenciosa, e nem todo silêncio é técnico. Em alguns prédios, esse nível é inacessível. Portas corta-fogo sem identificação, câmeras que não funcionam ali, iluminação diferente do padrão. Funcionários sabem que existe, mas não sabem explicar por quê. Eles sabem onde não entrar. Relatos se repetem em cidades diferentes, países diferentes, construtoras diferentes. O andar extra não é alugado, não é vendido, não aparece nos mapas internos e, mesmo assim, é mantido, limpo, trancado, iluminado. Por que manter algo que não deveria ser usado? Alguns dizem que é segurança, outros falam em isolamento técnico, mas ninguém consegue apontar uma função contínua. O andar existe, mas não participa, e isso incomoda mais do que se estivesse abandonado. Ele não é esquecido, ele é lembrado e evitado ao mesmo tempo. Quando um prédio é concluído, qualquer erro deveria ser corrigido, mas nem todo erro pode ser apagado. Remover um andar inteiro exige desmontar o prédio por dentro, redistribuir cargas, refazer cálculos. Às vezes, é mais seguro deixar o erro ali, imóvel, silencioso. Engenheiros admitem, em relatórios internos, que certos andares surgem como consequência de ajustes tardios. O projeto muda, o cálculo muda, mas o papel não acompanha. Então o andar nasce sem registro formal, existe no concreto, existe no documento. Ele não pode ser vendido, não pode ser citado, mas também não pode ser removido. Ele se torna um excesso permanente. O concreto já secou, o cálculo já foi ultrapassado, e agora voltar atrás não é uma opção. Um prédio sente quando algo está a mais, a vibração muda, o som se comporta diferente, o ar circula de outra forma. Moradores relatam barulhos localizados, sempre no mesmo ponto, sempre no mesmo intervalo. Nada quebra, nada cai, mas algo nunca aparece estável. O andar extra altera o comportamento do prédio inteiro, mesmo sem ser usado. Como um pensamento que não foi resolvido, ele não age, mas pesa. E quanto mais alto o edifício, mais sensível ele se torna a qualquer excesso. O problema não é o peso físico, é o desvio do cálculo original. Algo foi além do limite e continuou ali. O prédio não reclama, ele apenas responde, de formas que ninguém monitora. Administradoras mudam a numeração, pulam números, criam andares fantasma. O objetivo é simples, restaurar a sensação de ordem. Se ninguém vê, parece que não existe. Mas funcionários veem, técnicos veem, alguns moradores percebem. Eles sentem que algo não fecha. O elevador demora mais naquele trecho,
O som muda entre 2 botões, a pressão no ouvido é diferente. Nada disso é suficiente para provar, mas é suficiente para incomodar. Porque o corpo percebe o que o projeto tentou esconder. A correção é estética, o problema permanece estrutural, e isso nunca fica invisível por completo. Esse tipo de andar aparece em prédios comerciais, hotéis, torres corporativas, arranha-céus residenciais, sempre em construções grandes demais, ambiciosas demais, rápidas demais. O discurso oficial nunca muda, área técnica, espaço de compensação, ajuste estrutural, mas o padrão é silencioso demais para ser coincidência. Andares que existem, sem função clara, sem autorização pública, sem presença humana constante, como se fossem tolerados, não planejados. Os detalhes mudam, o silêncio é o mesmo e a decisão final também. A parte mais desconfortável não é o andar em si, é a possibilidade de que o prédio precisa dele, que o erro tenha se tornado essencial, que remover o excesso faça tudo desmoronar, e, ainda que não deveria existir, passa a sustentar o que deveria estar correto. Ele vira base, mesmo sendo erro, e isso cria uma pergunta que ninguém gosta de fazer. Quantas estruturas modernas dependem de algo que nunca foi autorizado? Se um prédio pode sobreviver apenas porque um erro foi mantido, talvez a estabilidade não venha da perfeição, mas daquilo que foi deixado ali por medo de mexer. Esse andar ainda existe, em silêncio e sem nome. E enquanto ninguém olha para ele, o prédio continua de pé. Talvez ele nunca tenha sido um erro, talvez tenha sido uma solução improvisada, que ninguém teve coragem de remover.